Eles não encontraram um alienígena no espaço. Não caiu do céu. Não veio em uma nave. Eles encontraram algo vivo, enterrado profundamente na terra. E o problema não foi o que era. Foi descobrir há quanto tempo estava ali. Se você quer ouvir histórias que não são feitas para confortar, se inscreva no canal agora. Aqui, algumas verdades não deveriam ser conhecidas. O local não aparecia em mapas públicos. Era uma escavação técnica, profunda, feita para fins industriais. Nada científico, nada experimental. Apenas concreto, rocha e silêncio. A perfuração já ultrapassava dezenas de metros quando os sensores começaram a registrar algo errado. Não era gás, não era calor, não era falha no equipamento. Os instrumentos indicavam atividade biológica. No início, acharam que fosse contaminação. Bactérias extremófilas. Algo raro, mas possível. Só que os dados não batiam. O material não se espalhava, não se reproduzia, não reagia a estímulos. Mesmo assim, estava vivo. Quando finalmente tiveram contato visual, nenhum dos técnicos conseguiu descrever exatamente o que estava vendo. Não por medo, mas por falta de referência. Não tinha forma definida, não tinha órgãos, não tinha simetria. Era tecido, mas não tecido como conhecemos. A análise química mostrou algo ainda mais perturbador. A estrutura molecular não correspondia a nenhum padrão da biologia terrestre. Não era planta, não era animal, não era fungo, não era micro-organismo. E ainda assim, continuava ativo. O protocolo mandava isolar a área, e foi o que fizeram. Só que, antes disso, algo começou a acontecer. Os relatórios diários passaram a ter erros estranhos. Não erros técnicos, erros de linguagem. Frases idênticas apareciam em documentos escritos por pessoas diferentes, em turnos diferentes. Expressões incomuns. Mesma estrutura. Mesma escolha de palavras. No começo, acharam coincidência. Depois, perceberam que os próprios técnicos não lembravam de ter escrito aquilo daquela forma. Exames neurológicos foram feitos. Nenhuma lesão, nenhuma alteração cognitiva clara, nenhum sinal de estresse extremo. Mas algo estava mudando. Não o corpo, não a memória, mas o padrão de pensamento. Quando os cientistas independentes foram chamados, a primeira pergunta foi simples. Isso veio de fora. A resposta demorou mais do que o esperado. As camadas geológicas ao redor do organismo eram antigas demais, muito anteriores a qualquer registro humano naquela região. Aquilo não tinha caído ali, não tinha sido enterrado. Sempre esteve lá, antes das cidades, antes das estradas, antes da mineração, antes de nós. E então veio a constatação mais difícil de aceitar. O organismo não estava tentando crescer, nem se espalhar, nem se comunicar. Ele apenas existia, como se estivesse esperando que alguém, um dia, fosse capaz de percebê-lo. O isolamento total foi decretado, equipamentos desligados, contato mínimo. Mesmo assim, o padrão continuou. Pessoas que nunca chegaram perto do local começaram a apresentar o mesmo tipo de padronização linguística nos relatórios. Mesmas frases, mesmas conclusões, mesmas palavras, como se o simples conhecimento da existência daquilo já fosse suficiente. Um dos últimos registros oficiais diz apenas: não há sinais de hostilidade, não há sinais de intenção. Isso é o que mais nos preocupa. Pouco depois, o projeto foi encerrado, arquivado, classificado, o local foi selado, mas o organismo não foi removido, porque ninguém conseguiu responder a pergunta final. Se aquilo sobreviveu ali por milhares, talvez milhões, de anos. O que exatamente ele estava esperando? Talvez o maior erro humano não seja procurar,
vida fora da Terra, mas assumir que sempre fomos os primeiros aqui. Se essa história te deixou desconfortável, ela cumpriu seu papel. Se inscreva no canal, porque algumas verdades não fazem barulho. Elas apenas permanecem. E continue esperando.